Então, que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco nessa manhã, que a gente possa fazer boas reflexões, que essas reflexões sejam a força, né? Nós vamos falar sobre ela, essa força que nos propulsione para a nossa ascensão, na nossa jornada evolutiva, e que a gente possa fazer boas reflexões, tá? Eu também sou aluna de Jesus, me debrucei nesse tema, que é do capítulo 28 do livro Reforma Íntima, Sem Martírio, da irmã Sinufo, para poder compartilhar com vocês o que eu entendi, e a gente vai dialogando junto, tá bom? Então o tema hoje é a força do bem. Vamos ver o que tem a ver com isso que o Felipe leu, né, com esse trecho do Evangelho, porque a irmã sempre começa os estudos dela nos livros com o trecho do Evangelho, que é a nossa base, né, que é Jesus, né. Só que antes, como ele falou, às vezes as palavras nos enganam, né, às vezes a gente tem interpretações equivocadas de algumas palavras, de acordo com o quê? Com o nosso mundo interno, né. Então a gente fala espada, o que a gente lembra? De alguma coisa que fere, que machuca. Por quê? Porque o nosso mundo interno ainda está nesse nível, né? Então a gente vê fora, entende fora aquilo que a gente traz dentro do nosso mundo. Mas Jesus, com toda aquela amorosidade dele, não ia falar para a gente ferir ninguém, né? Então vamos entender qual era o contexto que ele quis trazer quando ele fala sobre a espada, que ele trouxe a espada, tá? E esse texto vai ensinar muita coisa para a gente. Então, como eu gosto de analisar as palavras, para que para mim também fique bem claro, né, não fique equivocado, eu analiso com referência ao mundo que a gente vive e trago para o meu mundo interno, tá bom? Então, vamos pensar em força. O que seria uma força? O que vocês entendem por força? Pode falar o que vier na cabeça, não tem certo e errado. Se a gente lembrar da lei de Newton, né? Eu sou da área de humanas, né? Quem é da área de exatas vai entender, vai falar melhor, né? Se a gente lembrar da lei de Newton, o que é uma força? A ação, algo que um agente que nos faz sair da inércia, né? Vamos pensar, a força de uma mão, se eu empurrar alguma coisa. É alguma coisa que faz aquele corpo sair da inércia e se movimentar. Mas também pode ser algo que bloqueie, que estacione, que impeça o movimento, né? E bem, o que é bem? Depende do ponto de vista, né? Por exemplo, no ponto de vista do direito, ó, vamos ver aqui. No ponto de vista do direito, é aquilo que tem utilidade e serve para uma necessidade humana. Pode ser isso também. No ponto de vista da economia, tudo que tem utilidade para satisfazer a necessidade humana. No ponto de vista do bem comum, aquilo que é compartilhado e benéfico para todos. Vamos trazer então para Jesus. O que é um bem? É aquilo que está atrelado à excelência moral, né? Então vamos trazer tudo isso para o nosso mundo interno. Que força é essa que eu tenho dentro de mim, que me faz sair da inércia e me faz ascender para frente? Ou me faz estagnar, ficar parada? O que vocês acham? Nós temos potências dentro de nós. Que força seria essa que nós temos que faz com que eu caminhe? Fé. O Felipe falou uma vontade. Nós temos uma potência que se chama vontade. Quando eu falo eu quero, né? Já é o primeiro passo, né? Porque às vezes o que eu falo? É difícil. Mas é muito difícil, mas quando eu estou falando é difícil, é a mesma coisa que eu estivesse falando para o mundo, eu ainda não quero. Né? Eu posso até falar, é desafiador, vai ser desafiador. Sair do lugar, me movimentar, né? Eu sou sedentária, por exemplo. Começar uma atividade física. Mas eu não quero. Mas é difícil. É a mesma coisa que eu estou falando assim, mas não estou querendo ainda.
né? Agora quando eu falo, não, eu quero, agora eu quero, nem que eu vá uma vez por semana, mas eu já estou acionando essa vontade, essa força. E a força que nos estagna? Que faz a gente ficar bem paradinho? É a força, é a falta da vontade, né? É a falta da vontade. É aquela força que faz a gente ficar bem quietinho, né? Na sala, não quer, o corpo, o que ele quer? Ele quer sossego, paz e sossego. Só que a gente vai ascender na nossa evolução moral se a gente ficar dentro de 4 paredes, ou ficar numa redoma de vidro, ou ficar quietinho no meu cantinho? Não. Como que eu ascendo? Me colocando em movimento e em relação com o outro. Então, acho que deu para ficar bem claro essa questão, né? E o bem, trazendo para o nosso mundo, e de acordo com a moral de Cristo, ele tem que estar alinhado com o quê? Vamos lembrar do homem de bem do Evangelho. 3 questões importantíssimas. Ele tem que estar alinhado com o amor, em primeiro lugar, com a justiça e com a caridade. Então, existe um bem que eu faça que só sirva a mim? Não. Existe um bem que não seja justo? Se não for justo, não está alinhado com a moral do Cristo. Existe um bem que não seja misericordioso, caridoso? Se não for, não está alinhado com a moral do Cristo. Então, sempre que a gente for agir no bem, mas eu vou fazer um bem, mas esse bem está alinhado com amor, justiça e caridade? Ou está alinhado ao meu desejo egóico de satisfazer os meus desejos de orgulho, de vaidade, né? A gente tem que sempre pensar nisso também. Mas já é um passo também, tá? A gente já está botando as nossas forças em ação. Então, voltando para o Evangelho, no homem de bem, quem é o homem de bem? É aquele que cumpre a lei da justiça, amor e caridade em sua plenitude. Então, lembrando sempre que não dá para fazer amor sem justiça, não dá para fazer justiça sem amor e caridade sem amor e justiça. É sempre os 3 juntos, tá? E como ser um homem de bem? Essa parte é importante para nós, né? Como ser um homem de bem? Estar atento às nossas atitudes e pensamentos, porque é isso que diz respeito ao nosso mundo interno, tá? E às vezes a gente bota sempre a culpa no outro, né? Aconteceu isso porque ele fez isso, aconteceu aquilo por causa daquilo. E a gente não olha para o nosso universo, né? O nosso pensamento, as nossas ações, as nossas atitudes. Então a gente sabe que o que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Se eu não plantar nada, se eu ficar na inércia, eu vou colher alguma coisa? Não. Pensamento. Se eu plantar mal, eu vou colher mal. Se eu plantar injustiça, eu vou colher injustiça. Desamor. Egoísmo. E por que nós temos egoísmo? Porque nós ainda estamos no 2º ano da escola, né? Então o espírito, ele é criado simples e ignorante e Deus manda para a escola, vai para a escola, né? Aí vamos para a escola, 1º ano de escola, nós somos o quê? Primitivos. Agimos por instinto, que já é a primeira forma de amor, que é a lei de conservação, que é o instinto de auto-amor. Eu tenho que... Esse instinto já vem de Deus, que é para me conservar a vida. Porque aquele que não tem, que não escuta esse instinto, o que acontece? Adoece e vai para a morte. Né? Então eu tenho que me proteger. Aquele que se coloca em perigo, que não se protege, ele está numa pulsão do quê? De morte. Ele não está numa pulsão de vida, né? Ele não está exercendo o auto-amor. Então já é o primeiro lacinho de amor vindo do DNA crístico, do DNA de Deus, que é o nosso Pai, que nós também somos assim. E então no 1º ano, qual é a força que atua dentro de nós e fora também? É a bruta, né? É a força bruta por instinto de sobrevivência, para fazer agir a lei divina, que é a lei de conservação. É necessário, porque se eu não for me defender ou fugir, o que acontece? Vão me matar, né? E aí eu tenho que ir na defesa da minha vida.
Então é instintivo, necessário, mas isso daí não vai me levar para a felicidade? Não, só vai conservar a minha vida. Vamos para o segundo ano. Quando a gente... no primeiro ano, os instintos não têm nenhum sentimento de bem. Ou seja, o mal, a sombra, o mal quer dizer a sombra. Não existe mal, na verdade, né? A gente entende que existe falta de bem, falta de luz. A gente não tem conhecimento, a gente não sabe ainda o que é sentimento de bem. Então a gente ainda está na sombra, está no mal. Vamos falar mal como falta de luz, tá bom? E a força é a força bruta. Quando a gente desenvolve um pouquinho de sentimento de benevolência, de amor e de carinho, a gente vai para o segundo ano da escola, que é o mundo de provas e expiações. A gente vai expiar o que a gente fez lá atrás através da força bruta, ou seja, se eu gostava de apertar o gatilho, eu vou estar do outro lado do gatilho, eu vou receber. Porque eu tenho que vivenciar as duas experiências. Se eu gostava de trair, na outra encarnação eu vou estar do outro lado para eu viver essa experiência também, para eu saber o que é o sentimento de estar do outro lado. Eu vou viver os dois lados. E as provas, né? E por que as provas? Para consolidar aquela força de vontade de fazer eu sair do mal e ir para o bem. Então vamos ver se está consolidado a paciência. Vamos ver se está consolidado o amor. Vem a provinha. Então o que acontece? Eu não tenho só mal, agora eu já tenho bem construído dentro de mim, no meu universo. Então nós estamos no estágio que nós já temos o bem, mas ainda tem mal, para colocar luz. Então é por isso que ainda agimos no mal. Então eu trouxe uns trechinhos desse texto, Extinção do Mal, que é de Bezerra de Menezes, né? O que nosso mentor aqui da casa, né? O nosso querido doutor Bezerra de Menezes, que tantos exemplos nos deixou, num texto que ele fala extinção do mal. Na didática de Deus, o mal não é recebido com a ênfase que caracteriza muita gente na Terra. Como que a gente gosta como que a gente recebe o mal? Quando alguém dá um tapa na minha cara, como que eu recebo esse mal? É com alegria? É com dor, né? E qual é o meu instinto primeiro? Primitivo, revidar, né? Só que Jesus já nos ensinou, deixou o exemplo. Quando alguém bate na sua face, você oferece a face do amor. Se alguém dá a face do mal, você oferece a face do amor. É fácil oferecer a face do amor quando você está em dor. Difícil, mas é exercício diário. Exercício. Cada vez que eu vou exercitando, eu vou ganhando mais força, sabe? E como que a gente combate o mal? Se alguém vem no trânsito, alguém vem, me fecha, fala um monte de besteira e eu tenho uma arma, o que eu faço? Qual é a tendência instintiva? É pegar a arma e pum, eliminar o mal, né? Isso é um exemplo bem grosseiro, mas vamos botar uns exemplos mais leves, né? Alguém fala uma coisa que eu não gosto, um filho fala uma coisa bem... Qual é a tendência da mãe? Cala essa boca, né? Ou do marido com a mulher, às vezes até na força bruta, né? É a nossa tendência instintiva. Só que nós já estamos no segundo ano, nós não estamos mais no primeiro, a gente já aprendeu a agir com um sentimento de benevolência. Então a gente tem que exercitar esse sentimento, tá? E o que a gente usa para extirpar esse mal normalmente? Quando vem uma dor e me fere. Condenação. Não fui eu que causei a dor em mim, foi o outro, né? O problema está sempre no outro. E a gente pragueja, a gente ofende de volta, não é assim que a gente age? Vamos falar com verdade, né? E se a gente não age, é a vontade. Só que a gente pega a aguinha da paciência, às vezes e fica mal o pensamento, tá querendo trucidar aquela pessoa, ou aquela coisa que aconteceu. Então o nosso instinto primitivo é condenar, é gritar, é ofender, é jogar praga. E Bezerra está nos explicando
Porque na didática de Deus, não é assim que a gente tem que agir. A gente tem que agir com amor, com calma. Se é isso que eu tenho, não tenho amor ainda, aquele amor, né, pleno de Jesus, eu vou pelo menos agir com paciência. Já é uma forma de amor, né? Agir com aceitação do outro do jeito que ele é, já é uma forma de amor. Até se desculpar. Para que o outro entenda, ou então entendendo que o outro ainda não entende o que eu entendo, né? A lei de Deus determina que em qualquer parte seja o mal destruído não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. Então não é palavra de ofensa, não é julgando a culpa no outro, não é rogando praga, não é condenando o outro, que eu vou mudar que eu vou extirpar o mal do mundo, primeiro do meu mundo, do meu universo. E às vezes alguém pode falar assim, mas Jesus era Jesus, eu não sou Jesus, né? Mas nós tivemos um espírito encarnado bem próximo de nós, que nos ensinou. Eu não vou colocar o vídeo, eu vou falar para ser mais rápido, tá? Eu trouxe um caso de Chico Xavier, que foi um espírito que nos deixou exemplo de força, de vontade, de superação e de esforço para combater o mal que ainda existia nele. Olha, para vocês terem uma ideia, ele ainda tinha sombra que assombrava, né? Ele tinha força para vencê-las, mas ele ainda tinha essa força. E numa ocasião, eu adoro os causos de Chico, né? Numa ocasião, o Chico saindo do centro em São Leopoldo, e ele tinha costume de ir até os hotéis levar as pessoas que vinham de fora para pedir, né, para conversar com ele, amigos. E numa dessas ocasiões, tipo 2 horas da manhã, que era a hora que acabava as reuniões que ele fazia, porque ele fazia depois do trabalho, ele indo embora para a casa dele, chegaram 2 assaltantes, e ele, coitadinho, né, passa o dinheiro com maior agressividade para cima dele. Ele pôs a mãozinha no bolso, assim, tinha 5 cruzeiros. Ele falou, irmão, eu só tenho isso, eu queria poder te dar mais, mas eu só tenho isso. Mas que Deus te abençoe. Mas por favor, e um tinha um sentimento mais, uma força do bem um pouquinho mais elaborada, e o outro ainda estava na força bruta. E veio para cima, falei para você que não era para a gente vir em cima dele, olha o sapato, parece uma boca do jacaré. E ele falou, por favor, não faça nada comigo, eu tenho um monte de criança que depende de mim, um monte de gente que depende de mim. O outro já acionou sabe aquele sentimento de benevolência, mas que criança que você tem que precisa de você? Ele falou, um monte de gente, parente, filho de amigo, um monte de gente que precisa ainda de mim. Aí o que tinha um pouquinho de sentimento do bem falou, dá aquele 200 que a gente arrecadou no assalto de hoje. O outro, como assim? Dá aquele 200, dá para ele o 200. Ou seja, ele reverteu o mal com o bem. E na saída ele falou, Deus te abençoe, irmão. Aí o ladrão falou para ele assim, mas você acha que Deus vai me abençoar? Eu sou ladrão, eu roubo. Ele falou assim, Jesus foi embora com 2 do lado dele. Então ele tinha aquele, né, na cruz, né, foram 2 ladrões. Ele tinha ainda o senso de humor. Então esse é um exemplo para nos dar essa força propulsora que estava bem pertinho de nós, né? Que é possível. Basta a gente acionar a vontade, ou querer. Então agora a gente vai no texto mesmo da Emance. Então ela começa o texto com esse trecho, que faz parte do capítulo 23, que o Felipe leu aqui de início, né? Que está dentro do item, dentro do capítulo Estranha Moral, não vim trazer a paz, mas a espada. E ela fala assim, o texto fala assim, no Evangelho segundo o Espiritismo. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição. E nenhuma há que se implante sem lutas. Lembrando que lutas não é MMA. É o esforço para combater aquilo que vem para me fazer o bem, tá? Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos interesses. Então, sempre que vem uma ideia nova, a gente tem resistência, a gente tem aquela força que faz com que a gente não saia do lugar.
A ideia nova o quê? É trazer o bem dentro de nós, aqui. Nesse caso, Kardec estava falando do Consolador, que o Consolador ia causar muita resistência, né? E quando Jesus falou, não vim trazer a paz, mas a espada, ele falou para os discípulos no sentido assim, vocês estavam instruindo os seus discípulos para dizer para eles, vocês vão pregar a boa nova. E não pense que vai ser sem luta, vai ter muita luta, vai ter muito combate, vai ter muita resistência. Mas a gente tem que lutar de forma pacífica e amorosa. A espada, nós vamos ver, é a espada que nós vamos usar conosco mesmo, para tirar as nossas impurezas. E às vezes, o que acontece? O outro não vai pensar como eu, vai. Lembram do The Chosen, da Ramá, quando ela decide seguir Jesus, quem que ela tem que abandonar? O pai, né? Ela decide e ela tem a certeza que é Jesus que ela tem que seguir. Não é que ela decide amar e honrar, não amar e não honrar o pai. Ela decide amar e honrar seguindo Jesus, tá? Então, ela fala assim, que toda ideia traz resistência. E essa resistência é um mecanismo de defesa do nosso ego para nos defender daquilo que ele quer movimentar. E quanto maior a mudança que eu tenho que fazer em mim, mais resistência eu vou exercer para lutar contra isso. Então, às vezes eu tenho que deixar muitos interesses. Vamos dar um exemplo bem grosseiro, né? Eu tô com a glicose alta, vou no médico. O médico fala assim, olha, daqui para frente você vai ter que parar de comer doce. Eu saio, a minha tendência é o quê? Comer doce. Né? Eu não vou seguir o que ele falou, esse médico é muito rígido, muito inflexível. Né? E eu vou condenar quem? O médico. Né? Eu vou pôr a culpa no médico que não está sabendo de nada. Né? Não sou eu que estou comendo demais, que tenho que me esforçar para tirar o doce. Eu estou falando porque isso é comigo, tá, gente? Eu não tenho diabetes alta, mas eu tenho que fazer um esforço árduo para não comer doce. Então eu trouxe esse exemplo, você vê que é do meu mundo interno, né? E isso a gente pode falar de diversas coisas com referência a nós, né? Muitas coisas que a gente tem existência, de oferecer a face do amor, por quê? Porque eu vou ter que abandonar outros interesses, outras coisas que me preenchem mais do que o bem. A gente acha que é o bem, mas na verdade não é. É a sombra ainda, tá? É o ego. Então, como eu falei, Jesus usou essa expressão num discurso para instruir os seus discípulos que quando eles fossem divulgar a boa nova, haveria muita resistência. Teria as mais diversas antagônicas reações por parte das pessoas. Alguns iam receber, outros iam rejeitar. Então vamos trazer essa reflexão para o nosso mundo interno agora, para o nosso íntimo, para o nosso universo, com relação à nossa reforma íntima, porque a espada agora vai vir para cá, ó, vai mudar de lado, tá? Então vamos olhar para mim, vamos ver o que eu preciso separar. Do que eu tenho que me separar, o que eu tenho que cortar da minha vida, o que eu tenho que fazer crescer na minha vida. Eu falei de forma equivocada, tá vendo como a gente fala, o que a gente ainda faz, não é cortar, gente, é transformar, tá? A gente não deve nem se culpar e nem se desculpar, mas sim nos transformar. Sempre que tiver sombra, é transformar sombra em luz, transformar fraqueza em força. E a gente ainda tem essa mania de querer eliminar. Alguma coisa me faz mal, eu tiro da minha frente. Eu elimino, eu jogo fora. Eu tiro do meu campo de visão, do meu campo de audição. Né? Eu quero sair daquilo. Então ela traz um caso para a gente analisar bem próximo de nós. Lá no Hospital Esperança, no Centro de Núcleos Irradiadores, eles recebem uma oração de um espírito como nós, estudante da doutrina espírita, já iniciando a prática da caridade através da mediunidade, usando, né, a sua ferramenta corporal, a sua fala, dando passividade para que outros irmãos possam se manifestar e adquirir conhecimento, luz, né? E em regime de educação das forças mentais, que todos nós estamos, né, educando para
direcionar para o positivo, para o luminoso, para o esperançoso, para a fé. E ele faz uma oração muito desesperada e chega lá no núcleo de radiação, e Maria Modesto aproveita essa experiência e fala: vamos lá ver o que está acontecendo, vocês vão aprender, para os espíritos recém-chegados que estão em aprendizagem, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver como a gente pode ajudar e por que está acontecendo isso. O que acontecia? Esse espírito, esse irmão, ele tinha um estabelecimento comercial e ele recebeu uma carta que o estabelecimento comercial dele ia ser visitado por um fiscal de imposto. A mente já começa só a pensar o quê? Só negatividade, só coisa ruim. Nosso instinto primitivo, né? Só coisa ruim. E por que será que a gente só cria coisa ruim? Porque o mal ainda prevalece, né? Se ele tivesse com a consciência tranquila, o que ele faria? Tudo bem, pode vir visitar, né? E às vezes, mesmo com a consciência tranquila, a gente ainda pensa no mal. A gente ainda elabora coisas negativas. E isso também é exercício para nós, tá? Pensamentos de oposição espiritual tomava conta do seu cérebro. Lembra da condenação? Eu jogo fora o que está dentro. Então, não sou eu, gente. É a espiritualidade baixa que está querendo me atacar, porque eu estou no trabalho do bem. O problema não sou eu, o problema são eles que estão querendo me atacar. E isso é um mal que nós espíritas ainda cultivamos muitas vezes dentro de nós, né? Não sou eu que estou assim, que estou em desespero. O problema é que tem espírito, uma legião de espíritos querendo me atacar e me derrubar. Ele dizia: querem me derrotar porque estou no trabalho do bem. E a sua fixação de ideias, de pressões espirituais de adversários vagueava pelo seu pensamento. A tendência instintiva nossa é jogar fora o problema, botar o dedo na cara do outro e não olhar para dentro do nosso mundo, do nosso universo interno. Não pensou em alguma atitude juridicamente defensiva. O que ele tinha que pensar? Como que eu vou me defender, né? Se ele vier, eu vou mostrar que está tudo pago, os meus impostos. E nem na própria incúria, porque ele cometia erro. Ele não pensou que o problema estava nele, que ele cometia erro. Então ele não estava fazendo as coisas direito no estabelecimento dele, não estava agindo conforme o bem, né? O bem, a regra, a lei. Por isso que tornou possível essa ocorrência. E quando Maria Modesto vai com os irmãos, né, aprender o que está acontecendo lá, ela fala que não tinha nenhum obsessor lá do lado dele, era ele mesmo que estava se obsediando. Mas no trabalho de caridade, o que eles fazem? Providenciam um passe, né, para que ele se reequilibre, volte a sua consciência. Precisa mudar para não acontecer mais isso. E a dívida era vultuosa, infelizmente, apesar do apelo dos amigos, dos familiares, ele se omitia. Grosseira com a vida da matéria, mas a gente pode trazer para dentro de nós. A intenção é fazer a reflexão no nosso mundo. O médium, agora aliviado, mentalizava nos seus pensamentos: ufa, olha como é bom trabalhar no bem, né? Os meus amigos espirituais me amparam nessa tarefa. Me ampararam nessa tarefa. Porém, o único amparo dispensado para ele foi a fim de que ele não se desequilibrasse mais do que ele já estava. Foi o passe, né? E terminada a visita, a Dona Modesto se sintetizou numa pequena frase que merece estudo e aprofundamento nas nossas relações entre homens e espíritos. Vejam só, os homens costumam ver os espíritos onde eles não estão, e onde eles estão não costumam ser vistos pelos homens. Por quê? Porque nós temos 24 horas da nossa vida um espírito bom a nos proteger, a nos guiar, a nos intuir, e a gente dá ouvidos a ele? Não, mas a gente sempre, quando acontece alguma coisa de errada, bota a culpa nos espíritos inferiores, né? E não lembra que nós temos um protetor que está 24 horas ao nosso lado, nos intuindo, tentando iluminar a nossa cabeça para que a gente siga o caminho do bem, o caminho correto. Então ela fala que entre os da fé espírita essa tendência ainda é
empregada na construção da nossa realidade individual. A gente tem tendência de condenar o outro, de olhar para o outro, de jogar a culpa no outro, de blasfemar o outro e não olhar para o nosso mundo interno. E isso faz com que a gente crie fantasias de consequências morais nocíveis para nós, porque aí é uma força bloqueando o nosso progresso, né? É aquela força que, em vez de nos proporcionar para o bem, ela segura o nosso progresso. A gente se acomoda, fala que a gente já está ótimo, que a gente já está santo, já está bonzinho, já tem proteção divina para tudo e não fazemos a nossa reforma íntima. E a gente sabe que o mal não tem vida própria, né? O que tem vida própria é a luz, é o bem. O mal é apenas a ausência do bem. E aonde o bem se faz presente, o que acontece com a sombra? Bate em retirada, né? Quando a luz chega, tem sombra. Quando eu acendo a luz, clareia tudo, eu enxergo tudo, né? E é isso que nós precisamos fazer conosco mesmo, no nosso íntimo, trazer luz. Então vamos fazer algumas explanações. Nos fracassos, nós colocamos a responsabilidade sempre às trevas, fora de nós. Ah, eles que nos perseguem, é fulano, é o patrão que me persegue. Não sou eu que estou fazendo errado, é meu patrão que me persegue. Abdicando de incursionar no campo da autoanálise e verificar a nossa parcela pessoal nos processos infelizes. Porque se a nossa consciência estiver tranquila, se a consciência dele estivesse tranquila, ele ia sofrer com a vinda do fiscal? O fiscal ia vir? Não, porque não tinha encontrado nada de errado. E se encontrasse, ele ia comprovar que ele não estava errado, né? Então, a autoanálise. E aí a gente perde de fazer o exame nas nossas próprias atitudes e decisões. A fraqueza, o descuido, o orgulho do homem são exclusivamente o que nos empresta força aos maus espíritos. Então, não são os maus espíritos que vêm nos assediar, é o mal que tem em nós que atrai, dá match no que está fora, né? E faz com que aquela força de atração, é outra força, nos atraia e um fique atuando sobre o outro. Tá? Quando somos nós mesmos que somos os nossos próprios obsessores, que atuamos contra nós mesmos, né? Eu falo, o inimigo não está fora, o inimigo está dentro, né? Se dentro estiver sendo analisado, lapidado, as coisas tendem a ficar mais leves, não vai ficar livre de prova e desafio, porque nós ainda estamos no mundo de provas, sendo provados o tempo todo no bem que estamos construindo dentro do nosso mundo íntimo. É mais que natural que luz acesa seja perseguido pela sombra. As convicções pessoais intransigentes e a imprudência é que geram a perturbação que decorre do nosso personalismo e da nossa invigilância. Ou seja, a sombra decorre do nosso ego, né, aquilo que eu falei, da mente, e da invigilância, porque nós já temos uma terapêutica para afastar. Quando esse irmão faz a oração, o que ele recebe na mesma hora? A ajuda espiritual, do bem, né? E eles chegam lá e se tivesse obsessor e ele não mudasse o pensamento dele, eles iam conseguir afastar o obsessor? Não. Como que a gente afasta a sombra? Pondo luz, construindo bem, né? Mudando as nossas fixações mentais. Existe uma força que inclusive deforma o objeto. Sabe o elástico que se fica esticando, esticando, esticando? Chega uma hora que ele não volta mais na posição dele. Essa força são as nossas fixações mentais. Deformam a nossa força de vontade. Ela faz com que a gente fique deformado, inclusive não consiga nem fazer uma oração. Porque a gente está fixo naquele pensamento negativo. Mas a ligação com o alto é a primeira forma, a vigilância, né? Orai e vigiai. Vigiar o quê? Pensamentos, palavras e ações que vêm do coração, né? Atitudes. Então Jesus falou, não vim trazer a paz, mas a espada. Então que espada é essa? Ele não veio trazer ao mundo palavras de acomodação,
e de fraqueza para que a gente fique na inércia. Ele veio trazer a centelha de luz, a espada renovadora com o qual nós devemos lutar conosco mesmo, extirpando os velhos inimigos do nosso coração, que são sempre capitaneados pela nossa ignorância, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Essa espada é o instrumento renovador, não é ferir, não é para ferir, é para renovar, é para tirar, sabe as tiririca que a gente tira do jardim? É para arrancar a erva ruim que cresce, que insiste em crescer dentro de nós, por culpa nossa mesmo, que a gente deve transformar. É um instrumento que não inventa desculpas com os erros humanos, nem acomoda com as falhas voluntárias daqueles que desejam manter o mundo acorrentado a inócuas tradições, vivendo sob a égide da superstição, do medo e do fanatismo. Então é a espada que vai renovar os nossos sentimentos íntimos. O mestre não veio nos livrar das nossas faltas, mas nos ensinar o caminho para nós livrarmos delas. Ele trouxe a ferramenta, ele trouxe o caminho, ele trouxe o exemplo. Quem vai fazer o trabalho? Nós. Né? Ele vai vir e vai fazer o trabalho por mim? Não, nós que fazemos. Ele nos dá força, a gente pede ajuda, ele vem e ajuda. Nos dá ferramentas para que a gente possa vencer. Mas quem tem que usar a espada renovadora somos nós mesmos. Logicamente que surgiriam opositores ferrenhos aos discursos dele. Né? E logicamente que quando a gente começar a mudar a nossa ação dentro de casa, vai ter gente que vai falar, você está ficando boba? Por que você não respondeu? Né? Vai ter gente que vai falar, você agora vai ser só caridosa na vida? Né? Não é assim. Então a gente vai ter que entender que esse é o pensamento do outro e que eu quero seguir quem? Jesus. Esses opositores não seriam apenas externos, mas também detentores do poder terreno. Esses opositores não seriam apenas os externos, representados pelos detentores do poder terreno. Por que eles eram opositores de Jesus? Porque eles iam perder o quê? O reinado deles, né? Eles dominavam, né, o mundo naquela época, né? Os fariseus, nossa, está fugindo as palavras. Oi? Aqueles sacerdotes, né, os judeus, né, os sacerdotes dos templos, eles não queriam eles não queriam que as pessoas soubessem disso, que Jesus, porque eles iam perder o poder deles, né? Inclusive eles achavam que Jesus chegaria como? Uma carruagem de ouro, todo, né, empoderado, e Jesus veio bem humilde, junto com os fracos, com os oprimidos, com os estropiados. E os opositores também seriam os internos. Quantas vezes os discípulos tiveram que lidar com as sombras deles mesmos? Tomé, quando vê a cura de Lázaro e se revolta de Jesus não ter salvado Arramá da morte. Ele teve que lidar com quem? O inimigo que estava dentro dele. Simão Pedro, quando a mulher perde o filho, ele vai para Jesus naquela revolta, naquela sombra e fala, você cura todo mundo e a minha mulher você não curou. Você deixou que ela perdesse o filho. Né? E a gente é assim, é a criança exigente nossa, que quer porque quer na força. Né? Birrenta, que bate o pé e quer. Os adversários internos são cuidados pelos nossos sentimentos egóicos, pelo nosso ego, que quer o quê? Sombra, água fresca, colônia de férias, de preferência tudo arrumadinho por alguém, que não seja eu. Não é assim? Que a gente fala, agora eu tô com a vida tranquila, tô aposentada, meus filhos estão encaminhados, não tenho trabalho mais com ninguém. A vida não é isso. A vida é trabalho, 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 disciplina, 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 amor, 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 alegria, alegria, alegria. Mas precisa do labor, do trabalho, precisa capinar, precisa plantar para poder um dia colher. Estou falando para mim mesmo, tá, gente? Também sou estudante da doutrina, erro muito.
Aqui uma palavra importante. Impedimentos mais difíceis de vencer pela espada da decisão. Nós temos esse poder, que é o poder da vontade. Nós que decidimos acioná-los ou não acioná-los. Nenhuma força é maior que o bem em todos os tempos. Firmemos nessa crença, nesse brasão mental. Vamos colocar isso na nossa cabeça. Vamos agir no bem. Mesmo que o mundo pareça que eu estou sendo enganada, pareça que eu estou sendo boba, pareça que eu estou sendo a bocozona do rolê, vamos lembrar que nós não somos isso aqui, gente. Isso aqui é um pedacinho da escola que a gente está. Logo a gente sai da escola e volta para o mundo espiritual, para dar uma pausa, para voltar para a escola de novo. Se a gente colocar isso na cabeça e conseguir com força agir como Chico conseguia, como tantos outros irmãos que a gente conhece, Bezerra de Menezes, a gente é uma força que vai fazer a velocidade aumentar, não ficar, né? Que a vontade nossa é essa. Trouxe também um texto de Joana, que está no livro A Obra da Caridade, alguns trechinhos, né? Quanto puderes, posterga a prática do mal até o momento que possas vencer essa força doentia. O mal é uma força também, só que é a força doente, é o amor adoecido. Por isso que a gente fala que não tem mal, tem um amor adoecido. Provocado pela perversidade, o que eu tenho que fazer? Quando eu sou provocada pela perversidade, muitas vezes que está em mim, tá? Oração e tranquilidade. Tudo passa. Vai passar também, né? Ninguém foge aos desafios da vida. Tem alguém aqui que não tem desafio? Levante a mão. Se levantar, é mentiroso. Vai crescer o nariz. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Ninguém é feliz, plenamente feliz. Tem momentos, né? Altos e baixos. Aprende a controlar as más inclinações. Está no nosso poder, não está no poder do nosso anjo da guarda, de Jesus, de Deus, está no nosso poder. A força está aqui, ó, dentro de nós. Dada por quem? Por Deus. Lograrás vencer a violência interior que te propele para o mal, perseveras na luta. Ó, lograrás vencer a violência interior. Nós também agimos de violência conosco. Sabe quando? Quando a gente pega o chicote e fica, eu errei. Eu errei, eu errei. Sabe aquele pensamento que fica reverberando? Quando a gente tem que falar, me ajuda, Jesus, eu errei, sou imperfeita, quero melhorar, não estou conseguindo, me ajuda, por favor. Larga esse chicote, tá? Não precisa se culpar, nem se desculpar, tá? Mas está tudo bem, não está tudo bem, não. Precisa acionar o quê? O poder da transformação. Tá tudo bem, né, Cris? Sempre que surge a oportunidade, faz o bem, por mais insignificante que pareça. Já é exercício. Sabe aquela coisinha pequenininha que você fala assim, nossa, só eu consegui fazer isso. Dá um sorriso para aquela pessoa. Dá um abraço, fazer uma oração. É um poder maravilhoso que eu estou construindo dentro de mim. A tua reforma íntima é que te concederá a paz que desejas. Então, a paz que a gente deseja não vai depender do governante, do prefeito, do vereador, da minha mãe me aceitar, do meu pai me aceitar. Depende de quem, gente? Da gente mesmo. De mim, de eu agir no bem, que é o bem que vai voltar para mim, né? Eu vi um vídeo esses dias maravilhoso que fala... Ontem nós tivemos uma palestra maravilhosa, né? Sobre o espaço e o tempo. Foi uma ciência espírita, um professor da FESP de São Paulo. E ele fala que a linguagem do mundo é matemática, né? E aí eu vi um vídeo falando daquela sequência de Fibonacci, né? Que fala Fibonacci, que é uma espiral. E o médico dessecou um coração e abriu o músculo do coração é em espiral. Ou seja, tudo que vem em volta, tudo que a gente dá, a gente recebe de volta. O que eu estou dando para mim e para o mundo? É o que eu vou receber. Se eu estou recebendo coisa ruim, olha para dentro de mim, alguma coisa eu estou dando de errado. Eu tenho que fazer essa pergunta. Ai, mas eu não consigo ainda. Tudo bem também, vamos, é passinhos, sabe? Mas eu estou no caminho. Outro trecho muito maravilhoso. Esse aqui é de Brilha a Vossa Luz.
na hora da crise. Desculpa, é do livro Religião dos Espíritos. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo. O que é essa voz que fala no imo de nós mesmos? A consciência, a intuição. Primeiro, é o que vem de quem? Do Pai, é o DNA que está aqui, ó, divino. Está aqui no meu espírito. Bota a aguinha da paciência, fecha a boca e olha para dentro. Perceberás distintamente o conflito. Você vai perceber que o conflito é aqui, ó. É mais aqui do que fora. É o passado que teme ficar e o presente que anseia pelo futuro. Ou seja, o mal que vem é para nos levar para cima. Não é para nos puxar para baixo. É para a gente fazer a nossa autoanálise. É o cárcere e a libertação. É o que nos aprisiona, mas também é o que nos vai fazer nos libertar de tudo isso. A sombra e a luz. A dívida e a esperança. É o que foi e o que deve ser. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. Adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Diz o mundo, acomoda-te como puderes. O mundo não fala isso pra gente? E o que Jesus fala? Vamos ler. O mundo fala, faz o que você quiser. E o que Cristo fala? O mundo fala, destrói os opositores. E Cristo está falando o que para nós? Ama teus inimigos. O mundo fala, renega os que te incomodam. O que Cristo pede? Ao que te exija 1000 passos, caminhe com ele 2000. Nossa, já pensou? Eu lembro de Jesus, eu lembro sempre do The Shows em Jesus, né? Quando os romanos chegam e querem sacanear com os discípulos, pegam toda aquela, né? O capacete pesado, as armas e dão tudo para os discípulos e para Jesus. Jesus chega até Jerusalém carregando, os discípulos também chegam mortos de cansado. Eles falam, pode nos dar. Ele fala, não, vamos entrar, eu vou até onde você precisa ir. Os discípulos, nós já estamos cansados. Ele fala, não, a gente vai até onde ele precisa. Até os próprios romanos ficam, quebra. O bem quebra o mal, gente. Os próprios romanos ficam constrangidos. O mundo diz, apega-te à posse. Jesus fala. Ao que te rogue a túnica, cede também a capa. O mundo fala, fere a quem te fere. O que Jesus fala? Perdoa sempre. O mundo fala, descansa e goza. Jesus fala quê? Avança enquanto tens luz. O mundo fala, censura como quiseres. O que Jesus fala? Não condenes. O mundo fala, não repares os meios para alcançar os fins. Não. Serás medido pela medida que aplicares aos outros. O mundo fala, aborrece os que te aborreçam. Jesus fala. O mundo fala, acumula ouro e poder para que te faças temido. E o mundo? E o Cristo? Provavelmente nessa noite pedirão tua alma, e o que amontoaste, para quem será? Nós vamos viver para quem? Para Deus ou para Mamon? No mundo que a gente está, vão falar que a gente é besta. Vão falar que a gente é bobo. Vão falar que a gente está sendo enganado, que a gente não está sendo esperto. Mas, na verdade, no nosso mundo interior e na nossa consciência, a gente sabe que a gente está agindo conforme Cristo pede para a gente agir. Obsessão é também problema de sintonia. Não adianta botar a culpa no obsessor. Porque se ele só chegou até você, porque você abriu a portinha e puxou pela força da gravidade. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. Lembra que eu falei que o nosso mundo externo, a gente enxerga conforme o nosso mundo interno. Né? O que a gente escuta, às vezes a pessoa fala, às vezes o terapeuta do meu filho falou, às vezes o que você fala para o seu filho não é o que ele ouve. Às vezes eu tenho boa intenção, mas o que ele ouve, ele está tão armado, ele está tão já na defesa, que ele ouve o contrário. Né? Então, o mundo interno da gente reflete o nosso mundo externo. Às vezes a pessoa fala uma coisa e não é para o nosso mal, mas a gente já acha que está querendo invadir minha privacidade, está querendo falar alguma coisa de mim. O olho que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. A gente vê aquilo que a gente vê por dentro.
Não precisas, assim, sofrer por longas hesitações nas horas da tempestade. Se realmente procuras o caminho justo, ouça o Cristo e a palavra dele por bússola infalível a nos traçar o rumo certo. Então vem no centro, ouve o evangelho, tá na tempestade, abre o evangelho em casa, tenta fazer uma oração que vai dar direção, vai dar norte de novo para a gente. Antes desse áudio, não sei se dá tempo de ouvir uma musiquinha, vamos agradecer ao nosso mestre querido Jesus. Obrigada pela atenção de todos. Não sei como é que faz aí o áudio, dá tempo? Quem quiser cantar, aproveita. Felipe.
Gente, o aprendizado está nesse mundo, tá? No mundo relacional. É assim que a gente vai evoluir. Não está na espiritualidade. O maior aprendizado está aqui nesse mundo, né? Nas relações que a gente evolui. Por isso que ele fala, né? Que eu tenho nesse mundo, né? E é essa oportunidade que é a oportunidade de luz nossa, que é a oportunidade da reencarnação, da vida estar junto das pessoas que estão acionando em mim aquilo que eu preciso melhorar, né? Aí tem a bibliografia no final, e se alguém tiver interesse de ler, né? Tem os textos foram tirados desses livros aí. Tá bom? Obrigado. Show de bola. Só vou falar uma frase que eu sempre gosto de usar, que é: você nunca vai estar errado em fazer o certo. E você pode trocar o certo pelo bem, né? Então, eu acho que isso dá um bom caminhamento para a gente. Então, vamos agora nos sentar confortáveis. Vou chamar os passistas agora e a Paty vai fazer a vibração. Vem, Paty. Então, quem tiver vontade, pode fechar os olhos e abrir o coração. Vamos recebendo toda a emanação das equipes do Dr. Bezerra de Menezes, que jogam no salão fagulhas de luz, que caem como pétalas sobre nós. Vamos imaginar agora a entrada do Mestre Jesus, que se aproxima de nós, trazendo seu imenso amor, que nos envolve, trazendo tudo o que mais necessitamos. Pensemos em Jesus. E agora, amparados e protegidos, peço a todos que emanem o melhor sentimento, numa linda vibração. Vibremos pelo bem universal, pela paz na Terra e boa vontade de toda a humanidade. Vibremos pelo nosso planeta azul e todos os seres que nele habitam. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes, que eles possam ter em sua conduta amor, justiça e caridade. Vibremos por esta casa, Bezerra de Menezes e o nosso patrono. A todas as equipes que aqui estão a postos desde o início da manhã para nos receber e amparar. Vibremos a todos os trabalhadores, voluntários e assistidos, e aqueles também que não puderam estar conosco. Vibremos pelo educandário Bezerra de Menezes, pelas nossas crianças, pelos professores, pelos voluntários, pelas suas famílias. Vibremos por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, que essas vibrações possam chegar até eles como um bálsamo de luz, aliviar as dores do corpo e da alma, como um sopro de esperança. Vibremos pelos nossos lares, imaginando o Mestre percorrendo cada cômodo, deixando um rastro de luz que se expande ao infinito. E agora, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Cristo. Que assim seja. Então vamos aproveitar esse momento de
pensamentos elevados no Cristo, que possamos fazer nossa prece de encerramento. Senhor, agradecemos mais um domingo aqui nessa casa, uma casa que nos acolhe, uma casa que tem trabalhadores encarnados e encarnados que preparam tudo isso para que nós pudéssemos estar aqui hoje, e de fato foi preparado para cada um de nós, para que nós recebêssemos tudo aquilo que buscamos. Agradecemos a palestra da Neiva, que preparou com tanto carinho para a gente, e agradecemos a cada um que escolheu estar aqui hoje, aprendendo, seguindo na caminhada da evolução moral. Que tenhamos não somente um excelente resto de domingo, mas uma excelente semana. Mais uma vez agradecemos a todos, que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, antes de encerrar, só queria passar um recado importante, tá? O Rotary acho que muita gente conhece o Rotary, né? Eles organizam bastante eventos beneficentes, e o Rotary também a gente tem uma parceria legal com eles também, né? E a gente vai ter esse evento aqui, que é a Festa das Nações, né? Onde vão ser representadas aqui, vão ser auxiliadas algumas entidades, né? E vão ter várias comidas típicas ali, japonesa, enfim, e a nossa italiana, né? Então, vai ser realizado no Instituto Maria Claro, tá? Eu particularmente não conheço, mas provavelmente vocês conhecem, só conheço essa região aqui, que eu moro aqui, eu faço home office, então eu só conheço aqui, ou no máximo até a ABB, onde eu trabalhei uma época, mas só isso, tá? Então, a gente está vendendo os convites, tá? É R$15, tá? E acho que vai ser um evento bacana, primeiro porque eu gosto de comer, então estão mais convidados aí para... E a pizza daqui é excelente, não sei se já comeram, mas olha, rapaz, é bom demais. Tá? E o último recado que eu tenho para dar é passe. A gente vai ter o passe individual agora. Quem quiser, continue na sala, tá? A gente vai fazer só uma preparação. Tá, os convites estão sendo vendidos ali na secretaria, tá? Oi, pode falar. Não, Não, obrigado, Vivi. Cada um vai conseguir a marca do desenho. Não vai ser o boca livre, tá, gente? Não é open bar, não é open food, tá? Só para deixar claro. Mas é uma forma de ajudar, né? Então, é isso. A gente só vai, então, ficar aqui. Quem quiser tomar o passe, guarda um pouquinho, tá? A gente vai fazer uma leitura, uma preparação. Quem não quiser, não tem problema. Um excelente domingo a todos. Gratidão. Vão com Deus.